Se a humanidade enviasse outro Voyager para o espaço e nele tivesse que conter apenas um filme, esse filme seria Baraka. Essas não são minhas palavras, mas sim do famoso crítico americano Roger Ebert. O filme de 1972 teve uma remasterização em 8K recentemente e entra para a lista de várias pessoas, entre críticos e público médio, como o filme que define a humanidade. Hoje quero fazer jus ao nome desse canal e vou falar sobre Baraka em detalhe. Vamos conversar sobre cada plano desse filme e tentar deixar junto minhas observações e interpretações. Para quem não sabe, Baraka é um documentário sem nenhuma linha de diálogo e nem narração. Um filme que conversa apenas com imagens e música orquestrada, gravado em 24 países e mais de 150 locações. Esse é um material que te convida a fazer uma viagem pelo mundo. Mas não se trata apenas de imagens de contemplação, igual aos documentários da NetGeo, por exemplo. Aqui os cortes falam, então é um bom filme para se estudar montagem e fotografia. Então se você não assistiu o filme, eu vou deixar o aviso, tá? Eu vou falar tudo sobre Baraka. Eu realmente não sei se isso estragaria a sua experiência, mas se você se preocupa com isso, né? Assista o filme primeiro e depois venha ver o vídeo, tá? Não tem problema. Lembrando que aqui eu vou tentar falar o nome dos locais que vai aparecendo, mas o documentário não deixa isso claro, tá? Ele não te localiza e isso faz um pouco parte da experiência, inclusive. Então, começando, o filme se inicia nas montanhas no norte do Japão. As imagens fazem questão de nos mostrar que estamos em algum território inóspito, exceto pela presença de alguns macacos. Macacos conhecidos como Fuskata, ou apenas macaco japonês. O interessante é que a cena nos faz entender que se trata de uma piscina natural em algum canto remoto das montanhas. Mas, na verdade, esse local é um parque turístico. Notem as mangueiras de abastecimento ali atrás. Aqui está o primeiro exemplo de como uma montagem nos induz. É muito provável que por trás dessa câmera havia dezenas de turistas com máquinas fotográficas. Mas da maneira que o filme introduz, é inimaginável esse cenário. O tempo que fica no rosto dos macacos nos faz imaginar o que eles estão pensando. Eu sei que nada, mas ao costurar isso com cenas de um eclipse lunar, nos faz sentir que esses animais têm algo a dizer. É um início instigante. Após isso, vamos para algum outro lugar do canto da Ásia. A câmera aqui age como se não existisse. Sorrateiramente, ela abre uma janela que podemos encarar o dia a dia dessas pessoas. Simplesmente isso. Observe como eles são diferentes de nós. E sem nenhum aviso, vamos observando uma série de rituais diferentes. Rituais que nos fazem pensar. Será que se eles vissem nós comendo hóstia, soaria tão estranho quanto eles beijando esse cadeado de não sei o quê? E dessa forma ele faz questão de pular para um ritual a Jesus. Sendo Buda ou Jesus, as velas estão lá. E assim me lembro da frase de Leonard Cohen: 1 milhão de velas queimando para Judas que nunca veio. E me parece que a ideia da vela não foi apenas interpretação minha, já que o fogo permanece em grande escala, e do fogo escaldante para o olhar sereno de uma monja. Um templo zen em Kyoto, Japão. Aviões, carros, trem, toda a movimentação e apenas o som de sua mente quieta. Um silêncio absoluto, mas as ondas do mar não. Se ouve um som grave, quase como se estivéssemos dentro d'água. Podemos fazer o barulho que quisermos, a natureza sempre vai ser mais expressiva. De daí para a Indonésia. Vejo as obras de arte perdidas no tempo, podemos até espiar dentro de um grande sino de pedra e descobrir que existe uma estátua ali. Curioso no mínimo, mas do fundo ouvimos um som. Parece pessoas cantando porque de fato é. Mais um ritual da qual não entendemos o fundamento. Podemos sugerir uma adoração ali. Então o documentário aqui te permite julgar. E nisso nós somos bons. Desde a aparência até o ritmo da música, que não é um dos mais intuitivos. E rapidamente um vulcão ativo, um deserto vasto, porque está nos querendo mostrar como somos pequenos, ingênuos demais a ponto de acreditarmos que somos amigos do Criador. Ao encararmos a arte rupestre, é normal imaginarmos que a cultura ancestral
está no passado, mas com um corte o documentário faz questão de mostrar que não. É impressionante como em questão de segundos saímos da Indonésia e caímos no Brasil. Acompanhamos um ritual dos Kayapós e sem com que você perceba já estamos com os Maasai, uma tribo africana. E como o ritual dos dois são semelhantes, mesmo estando a um oceano de distância. Será que Deus perdoa um deles por estar fazendo o ritual errado ou cada um deles tem o privilégio de ter o seu próprio? Seja lá como vão lidar com isso, a natureza ela continua. Realmente ela não está interessada nos nossos feitos. É difícil saber ao certo em que momento começa, mas o som de uma motosserra em um momento soa insuportável. Enquanto os insetos fazem um toque de retirada, a árvore desaba. O interessante é como o filme não mostra um culpado, mas mostra o afetado. E o que até agora era beleza se transforma. E sabe onde estamos agora, sem nenhum aviso? Na favela da Rocinha. O interessante é que a abordagem aqui foge da ideia de criminalizar a favela. Ao invés disso, vemos a beleza. É a primeira vez que vemos seres humanos fazendo um puro lazer, não em volta de rituais e cultos, mas um respiro, curiosamente, dentro da favela da Rocinha. As crianças andando, rindo, conversando, provavelmente potocas, nos dá alívio. E sem nenhum rodeio a gente cai na cidade murada de Kowloon, sabendo que essa porcaria é um dos piores lugares para se viver no mundo. Não é à toa que ela é comparada a cemitérios. Costura isso com rotina de trabalho claustrofóbica e repetitiva, que logo eu estou pensando no nosso sentido de viver. Alguém produz, você consome, após isso você enxuga o seu suor e depois morre. Tudo fica pior com isso. Parece que saiu de algum filme de ficção científica ruim. E a rotina apressada de quem precisa de dinheiro se desvia da religião. Literalmente, nesse momento a religião clama por atenção. Apenas com o som do sino, ele é enquadrado no mesmo plano de uma vitrine chique. O barulho miúdo do sino soa como gritos. Após isso, um homem sai de dentro da água e o rapaz do fundo não parece estar gostando muito do que está vendo. Creio que não é por se tratar de uma nudez, mas sim por se tratar de um membro da Yakuza, a maior organização criminosa do mundo, e eu realmente não sei como eles conseguiram captar essa cena. Mas voltamos aos índios, afinal não é apenas o pessoal da Yakuza que pinta o seu corpo. Uma atitude de pintar o corpo com duas finalidades totalmente opostas. Mas vamos lá, a rotina humana soa muito repetitiva, seja em busca de dinheiro ou de Deus. O documentário não parece querer estabelecer um lado aqui. E aqui entramos na sequência mais famosa do filme. Eu já tinha desconfiado que o filme tentava nos comparar a animais em vários momentos, mas aqui eu tive certeza. E com um som repetitivo de máquina relacionado ao nosso modo de funcionar, a cena de quase 10 minutos termina. O que era a cena mais famosa do filme agora dá espaço à mais expressiva. O maior ponto do filme, com a trilha The Host of Seraphian, música que mais tarde foi usada no filme O Nevoeiro, temos um choque de realidade. Até agora, todos os humanos que vimos fazendo coisas fazem porque quer, mas aqui parece que a coisa está um pouco diferente. Homens, porcos e vacas se misturam. E se antes tínhamos religiosos sem capitalismo de um lado e capitalistas sem religião do outro, aqui temos pessoas desprovidas de tudo isso. E depois de tanta miséria, 2 pessoas em uma moto com um recém-nascido sem nenhuma proteção me parece muito privilegiado.
E quando esse ponto chega, o documentário nos escancara uma realidade, uma alternativa de fugir da miséria, mas o olhar delas não expressam felicidade ou satisfação. E assim ele vai nos apresentando a mais um lado da humanidade. Até agora a guerra ainda não tinha sido explorada. E antes que a religião estava implorando em frente às vitrines, agora ela implora atrás de um soldado. E como do soldado vamos para os vestígios da guerra e dos vestígios para homens trabalhando na alimentação de uma fornalha. Do simples trabalho na fornalha para... Agora sim, a câmera nos permite olhar nos olhos dessas vítimas por mais tempo do que gostaríamos. Chega a ser perturbadora a proximidade que nos é colocado. Ninguém quer ver isso. Uma coisa é ver os filmes de guerra de Hollywood retratando Auschwitz, e outra coisa é estar lá dentro. E o mais interessante é como o documentário nos deixa respirar após sair daquele local opressor, nesse ambiente que em outra circunstância nos causaria estranhamento. Não é nenhuma praia de Copacabana, mas aqui pelo menos tem vida. Sabemos do ritual do rio Ganges, na qual eles cremam os cadáveres na margem do rio. Na verdade, eu já nem sei mais. É tão ambígua a sensação nesse momento, eu só queria ver algo familiar. A minha sala, a rua de casa. A humanidade ela é estranha demais. Mas eu me pergunto se nossos rituais fúnebres se aparentam tão estranhos para eles, quanto os deles aparentam para a gente. É claro que não, o nosso é normal. A gente é ignorante o bastante para acreditar que somos melhores. E se você pensa que eles não sentem o sofrimento da perda só porque o ritual é diferente, olha nos olhos desse indiano por mais tempo que você já olhou qualquer outra pessoa na sua vida. E o último corte do filme, simplesmente genial. Veja como se cria a expectativa de ouvir o sino bater. E quando ele finalmente bate, cortamos para o ritual dos Maasai e isso interliga tudo o que vimos antes, com uma série de supercuts até finalizar nas estrelas. Baraka assim termina e constantemente é comparado com outro documentário, que foi lançado 10 anos antes desse, que é o Koyaanisqatsi. E de fato os planos são idênticos em algumas circunstâncias, mas vale lembrar que o diretor desse filme, Ron Fricke, foi diretor de fotografia do Koyaanisqatsi, então é normal as semelhanças. Devo dizer que as intenções são diferentes nos dois. No que acabamos de ver, ele dá uma pincelada em todos os lugares do mundo, e no Koyaanisqatsi isso já não acontece, ele fica apenas nos Estados Unidos, com pouquíssimas exceções, focando apenas a crítica ao capitalismo e ao avanço tecnológico. Pode-se dizer que Baraka é infinitamente superior nesse quesito, mesmo Koyaanisqatsi seja um precursor desse estilo experimental. Baraka, então, é um dos documentários mais importantes de todos os tempos. Quero também deixar a sugestão para vocês verem Sansara, que é a sequência do Baraka que lançou 20 anos depois. Há quem diga que ele chega a ser superior do que o Baraka. O problema é que eu cheguei a encontrar o Blu-ray desses filmes para comprar na internet. Agora acredite se quiser, está saindo por R$360. Mais impostos. Sabendo que o filme está disponível no YouTube completo, fica difícil não cair na tentação de assistir o filme de graça. Se pelo menos o preço fosse justo, em outro momento eu pretendo fazer um top 5 de documentário, tá? Talvez no próximo vídeo. Então, se gostou desse vídeo, deixa aí a inscrição, um comentário, o like, enfim. Até o próximo e tchau!